Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Semana do Contador. Para quem ainda não me conhece, tá? O meu nome é Vitória, sou advogada, estou cursando hoje o MBA em Direito Tributário e Compliance e sou pós-graduanda em Direito Societário. Queria falar desde já que é um imenso prazer estar participando desse mega evento que foi idealizado para vocês, contadores, na semana de vocês. É uma honra para mim estar falando para profissionais tão qualificados, profissionais que têm uma importância tão grande para o nosso país. É com muito prazer que eu estou aqui com meu amigo Levi Guedes, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades do registro empresarial e o que essa nova lei, a 14.195 de 2021, nos trouxe. E aí, Levi? Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês, né? Me chamo Levi, sou contador, pós-graduado em gestão contábil tributária, sou membro também das comissões do CRC do Ceará, do CRC Jovem, a Comissão do Simples Nacional. Também sou tutor de curso Contábeis EAD, né, em instituição, e também sou instrutor credenciado do CRC do Ceará na área de legalização de empresas. Levi, eu quero iniciar falando um pouquinho sobre esse contexto da desburocratização. Eu conheci um estudo chamado Doing Business. Esse estudo, ele é feito pelo Banco Mundial anualmente. Nesse estudo, o Banco Mundial, ele analisa mais ou menos 190 países. São, assim, quase todas as economias mundiais, né? Nesse estudo, ele tem como objetivo analisar a burocratização das empresas, desde sua abertura até quando se tem uma falência, uma recuperação judicial. A metodologia usada nesse estudo, eles pegam as principais cidades, né, dos países, um país grande como o Brasil, é analisado os registros, né, de São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje o Brasil, ele ocupa a 100ª, 24ª, né, o último ranking que saiu, o Brasil ocupa a 100ª, 24ª posição, né, então é um país bem, né, burocrático, a gente sabe, a gente está nesse dia a dia. A melhor posição, para você ter ideia, que o Brasil já ocupou foi a 109ª, né? E quando esse novo governo, né, esse novo governo assumiu sem fazer qualquer apologia a qualquer partido, nada, só uma visão de mercado mesmo. Quando esse governo assumiu, eles colocaram como meta o Brasil estar entre os 100 primeiros. Na verdade, entre os 50 primeiros. É uma meta, assim, super Ousado, ousada, né? muito, muito ousada. Então, Levi, daí a gente pode perceber que surgiu a MP 881, que depois ela foi convertida na Lei da Liberdade Econômica. Só que depois de um tempo, né, foram passando, e eles perceberam que ainda tem que melhorar, ainda tem mesmo, ainda tem muito o que melhorar, né? Então, eles publicaram essa medida provisória, a medida provisória 1040, que ela tem 5 pilares, mais ou menos tem 5 pilares, né? Sendo eles a questão da facilitação da abertura de empresas, a facilitação do comércio exterior, proteção de acionistas minoritários, obtenção de eletricidade, como a empresa vai obter eletricidade, né? E execução de contratos. E por incrível que pareça, esses 5 tópicos são 5 pilares do Doing Business. Então, assim, você nota que o Brasil ele quer subir nesse ranking, entendeu? Então, assim, Levi, eu quis fazer só uma contextualizaçãozinha assim breve, né, falando sobre esse relatório. E agora eu queria entrar, assim, de fato, né, no registro empresarial, no que mudou, né? Acho que a gente poderia começar sobre essa questão das viabilidades, né? O que é que mudou na Pronto. vida do contador hoje? Então, a viabilidade, Vitória, na minha humilde opinião, é algo muito importante, muito útil, né? Uma vez que, por exemplo, tanto o profissional de contabilidade quanto o empresário tem informações em tempo real sobre, por exemplo, se o seu imóvel pode funcionar no endereço desejado, ou ainda se o não empresarial desejado está disponível naquela unidade de federação na hora de registrar, enfim, né? É, Em resumo, tá, Vitória? Em regra geral, esse tipo de consulta ele é gratuita, tá? Em regra geral, ele é gratuito, onde qualquer cidadão pode solicitar no site da Junta Comercial esse tipo de informação. Eu até queria trazer uma ressalva, né? Falar um pouquinho da importância dela, por quê? Porque muita gente acha que empresa é só você ir na Junta Comercial, abrir e pronto. Não, tem que saber se como a própria finalidade da viabilidade, saber se o imóvel, se a empresa pode funcionar com aquela atividade naquele endereço desejado, certo?
Eu queria até trazer uma ressalva, Vitória, especialmente para os MEIs, né? Porque não é obrigado você fazer uma viabilidade, né, no sistema da Rede Sim para abrir um MEI, né? Não é pré-requisito você fazer uma consulta de viabilidade. No entanto, eu até sugiro que, de repente, quando eu converso com alguns microempreendedores, que sempre antes deles iniciarem seu negócio, façam esse tipo de consulta, que é gratuita aqui no estado do Ceará, especificamente aqui na Prefeitura de Fortaleza. Por quê? Porque, por exemplo, vamos trabalhar numa situação aqui hipotética, né? Vamos supor, uma determinada pessoa, né, que quer constituir-se como microempreendedor individual, né, vê um imóvel onde acha esse imóvel interessante, um imóvel talvez bem localizado, onde ele pode ter, de repente, uma boa clientela, enfim, e aí o microempreendedor, né, inocentemente, acaba, digamos assim, alugando o imóvel sem antes saber a situação daquele imóvel. Como assim, Levi? Onde você quer chegar? Vou dizer agora aqui para vocês. É, vamos supor, aquela pessoa, né, pagou um calção para alugar um imóvel, pagou uma reforma estrutural, se necessário, enfim, comprou de repente armários, estandes, enfim, uma estrutura para poder iniciar seu negócio, né? E aí abre o seu CNPJ, tudo bem. No entanto, né, mais na frente, em uma possível fiscalização, foi identificado o quê? Que aquele imóvel era um imóvel irregular que não tinha nem cadastro de IPTU na prefeitura. E aí vem um detalhe, aí vem o detalhe, o dono daquele imóvel, na verdade, vai querer registrar aquele imóvel ou não? Vem outro problema. Pode acontecer situações onde essa pessoa que alugou, que no caso o locatário, pode ver situações, poxa, quer dizer que eu tive todo esse gasto, toda essa estrutura, eu vou ter essa dor de cabeça todinha para procurar outro endereço? Ou seja, essa dor de cabeça desnecessária poderia ser evitada caso, antes do microempreendedor individual, alugar, né, aquele imóvel, fazer a consulta de viabilidade para saber se aquele imóvel é regular. Outro fator interessante, Vitória, saber se o titular daquele IPTU é uma pessoa viva, né? Porque algumas prefeituras onde o titular do IPTU é uma pessoa falecida costumam dar uma burocracia, né? Às Enfim, vezes eles não, os herdeiros não querem resolver, não entendem. exatamente, tem esse detalhe também que é interessante a pessoa descobrir, né? E outro detalhe também é o seguinte, como aqui em Fortaleza, né, nós temos a lei do uso e ocupação do solo que norteia, né, essa questão, que diz, digamos assim, em curtas palavras, as atividades que podem funcionar nos endereços ou não, entendeu? Por exemplo, uma coisa é eu estar por exemplo, aluguei um imóvel em um bairro considerado bem residencial em Fortaleza e querer abrir uma indústria química no meio de um bairro assim, eu não vou poder fazer isso, né? Ou então querer abrir uma empresa grande numa área da cidade onde seja uma área de proteção ambiental. Enfim, é por isso que existe a consulta de viabilidade. Ela veio justamente para facilitar e ajudar, além dos próprios contadores, né, os próprios cidadãos de modo geral, que vão ter informações gratuitas, né, para poder fazer suas consultas desejadas e evitando qualquer tipo de possível, né, problema mais na frente. Esse, na minha humilde opinião, seria a principal, né, vantagem da importância da consulta de viabilidade. Levi, e eu também, assim, né? Eu também acho que a viabilidade é muito importante quando a gente vai lá emitir alvará de funcionamento, essas coisas. Que, inclusive, Exatamente. né, a Lei 14.195, ela trouxe também uma novidade, né? Sobre o alvará automático, né? O que é que tu acha desse artigo que elas nos trouxe? Que até aqui em Fortaleza, a gente até já conversou, que em Pois Fortaleza... é importante a gente contextualizar para quem nos acompanha, Vitória, porque é o seguinte, se eu não estiver enganado, se eu não me engano, começou em 2018 essa modernização nos sistemas da Prefeitura de Fortaleza, onde eu vi até uma vez uma pesquisa em um site que disse que Fortaleza, se não foi a cidade mais rápida do Brasil, era uma das cidades mais rápidas no que diz respeito à desburocratização, né, de a questão de alvará de funcionamento, registro sanitário, tudo isso. Hoje em dia, por exemplo, essa questão que a legislação nos trouxe, por que é que tem uma legislação? Muita gente que é daqui pode pensar, poxa, mas aqui já não é assim? Por que que tem uma lei? A gente precisa destacar que nem todas as cidades do país têm a tecnologia que a gente tem aqui e tem a agilidade que a gente tem aqui, A entendeu? nossa, a nossa própria região metropolitana aqui, né? Algumas cidades ainda têm Cidades uma que é burocracia que poderia melhorar nesse sentido. complicado. Mas, assim, a princípio, né, para contextualizar para quem nos acompanha e não é de Fortaleza, a gente solicita, vamos supor, se você tem, vamos dar aqui um exemplo prático, Vitória. Se eu tenho um cliente
onde esse cliente é uma empresa de psicologia. A gente sabe que psicologia é uma atividade de risco sanitário mínimo, né? Não tem impacto ambiental, né? Comparado a outros tipos de atividades, né? Ou seja, vamos lá usar a lógica. Qual é o sentido de eu, enquanto poder público, querer burocratizar uma empresa de psicologia que quer tirar o seu alvará de funcionamento e seu registro sanitário? Não faz sentido. Que Aqui em quer fazer Fortaleza, né, essas... nesse caso específico, tem até um benefício, Vitória, que acho que é interessante a gente mencionar, onde o quê? Se essa empresa ela é microempresa, né, ou empresa de pequeno porte, tem a figura do alvará social também, onde ela paga hoje em dia, se eu não me engano, é R$ 52 e alguns centavos para tirar o seu alvará de funcionamento. Ou seja, é tudo via online, né? São valores totalmente acessíveis para as micro e pequenas empresas, entendeu? Ou seja, aqui a gente já está dessa maneira. No entanto, como eu falei, algumas das cidades do Brasil e até do nosso próprio estado do Ceará ainda precisam melhorar em muitas coisas, né? Por isso que eu acredito que foi necessário a edição dessa legislação, justamente para estimular que outras cidades do país busquem essa melhoria necessária. Com certeza, e ajuda muito, né, Levi? Ajuda bastante essa questão de não ter aquela primeira análise humana, até porque a gente sabe que depois eles vão analisar, né? Até porque eu já vi Isso. casos de que a pessoa mandou faltando um documento do Corpo de Bombeiros, né? Pouco tempo depois, a prefeitura daqui colocou em exigência e disse: ó, se em tantos dias você não me der esse documento, o seu alvará está simplesmente cancelado, Perfeito, entendeu? é isso mesmo. E é justamente isso, né? Porque eu até tava conversando outras vezes com outros colegas, é o seguinte, o fisco, falando do municipal daqui, ele dá uma espécie de boa-fé, né? Tipo, ele confia na informação onde o contribuinte vai dar, né? Olha, contribuinte, você pode solicitar aqui online, você só anexa esses documentos aqui, transmite, gerou o DAI, o sistema vai analisar se é baixo risco, enfim, tem tudo isso configurado no sistema, entendeu? E aí, a partir do momento que o sistema identifica que não há nenhum problema ambiental nesse sentido, beleza. Você anexa os documentos, transmite, gerou lá o DAN, né, que é o documento de arrecadação municipal, com valor de R$ 52 e alguns centavos, pagou. Assim que houver a compensação bancária, que geralmente demora um dia útil, né, geralmente, já está disponível para você baixar online o seu horário de funcionamento. Em nenhum momento, nesse processo que eu mencionei para vocês, passou por análise humana. Foi tudo automático dessa maneira. Mas como a gente falou, né, tem outras cidades, né, que ainda precisam, sim, melhorar nesse sentido, né? Eu até quero, assim, uma opinião minha, eu acho que outras cidades deviam se espelhar, ver como funciona aqui em Fortaleza e se espelhar como funciona nesse sentido, justamente para ajudar principalmente, que vai ser mal beneficiado, acredito muito, além dos microempreendedores individuais, seriam o quê? As próprias micro e pequenas empresas, que a gente sabe que tem uma dificuldade a mais comparado a empresa de maior porte. Verdade, Levi. Muito massa isso, muito massa. Que a gente continue caminhando para desburocratizar, É né? verdade. E outro ponto importante, né? É a gente também falar um pouquinho sobre essa unificação dos cadastros, né? De ser hoje em dia só um cadastro. Eu fico feliz de ver que a pessoa jurídica está caminhando para isso. A pessoa física, a gente também vê que já está caminhando para isso, se a gente for ver, né, a questão do nosso novo RG. Eu recentemente fui tirar o meu e lá eu posso simplesmente colocar tudo. Meu registro profissional, meu tipo sanguíneo, carteira de trabalho, ou seja, eu acho isso muito bom. Uhum. Perfeito. Eu até anotei aqui, Vitória, uma situação, justamente onde é que fala isso na Lei 14.195, né? A gente precisa destacar que essa lei, ela trouxe algumas mudanças, principalmente na Lei 8.934, né? Que é a lei que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis, né? Nesse caso específico da unificação de cadastros, ela trouxe para a gente o artigo 11A, né? Que diz o seguinte: eu vou ler, né, o que diz a legislação e em seguida a gente vai falando, né? O que é que fala aqui? Ele diz: não poderão ser exigidos no processo de registro de empresários, incluídos os produtores rurais estabelecidos como pessoas físicas e as pessoas jurídicas realizado pela rede SIM, quaisquer outros números de identificação além do CNPJ, número de identificação cadastral única, né? Nos termos aqui da Lei Complementar 103/2006. E aí ele traz aqui o seguinte: para fins de implementação do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, os respectivos entes federativos deverão adaptar seus sistemas de modo que o CNPJ seja o único identificador cadastral. E ele traz aqui também outro detalhe: a inscrição no CNPJ, a partir dos dados informados no sistema responsável pela integração nos estados, elimina a necessidade de coleta de dados adicionais
pelos estados e municípios para a emissão de inscrições fiscais, devendo o sistema federal compartilhar os dados coletados com os órgãos estaduais e municipais. Ou seja, de fato, né, porque você pode pensar assim, uma empresa hoje em dia tem o quê? Tem o seu CNPJ, né? Aí tem a inscrição estadual, é um número, a municipal é outro número. Ou seja, podendo unificar para ser uma base única, né, e dados compartilhados, também, sem sombra de dúvidas, vai melhorar cada vez mais. Com certeza, Levi. Muito massa. E isso eu vejo assim que é inspirado também no modelo americano, porque lá é assim, né? Uma única inscrição para tudo. Exatamente. Aí Levi, agora o próximo tema agora é da sociedade simples, né, Vitória? A sociedade simples, Vitória, ela estava, né, alguns diziam que iriam acabar, né, porque era medida provisória, outros não diziam, né? E aí, como é que ficou e o que é que você achou de como ficou essa situação? Levi, assim, sobre a sociedade, né, simples, né, de natureza simples, o fim da sociedade simples, né, ele não estava previsto na MP 1040, né? Só que quando ela foi ser convertida na lei, né, e chegou lá na Câmara, podem apresentar algumas emendas, né? Eles podem apresentar algumas emendas. E uma emenda foi essa, de propor o fim da sociedade simples. Vários juristas, né, deram pareceres, né, fizeram artigos, inclusive o Fábio Ulloa, né, um grande jurista aí do direito empresarial, ele inclusive falou que era também a favor, né, de acabar com esse registro da sociedade simples em cartório e ficar uma coisa só nas juntas comerciais. Porém, né, Levi, logo se surgiram também as correntes contrárias, né, que foram que os cartórios começaram a, não, 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 não. A gente até conversou que teve também um ofício, né, do CRC do Rio de Janeiro, também indo contra, né, também muitos advogados foram contra, muitos civilistas também foram contra, né, falando, questionando sobre aquela questão lá do Decreto-Lei 406/68, né, sobre o ISS fixo, porque iam perder, porque o STJ já teve decisões contrárias, mas também já teve a favor, enfim, né, ficou essa guerra, acabou que quando foi para o presidente assinar, o presidente acabou vetando, né, lá no artigo 57 da Lei 14.095, tem um artigo que é o artigo 57, lá trata todas as revogações, né, e no inciso 29 na linha eu quero fazer logo esse adendo aqui, né, que nesse inciso 29 na linha tinha lá a revogação da sociedade simples. Porém, entre vírgula, tinha também a revogação da Eireli, né, que isso eu já acho que a gente já pode até entrar, né? Eu acho que eu já falei É. assim da simples, o que é que você acha? Tem mais alguma coisa? E quando chegou Não, lá para o presidente, enfim, ele vetou aquela linha e pronto. Sociedade simples continua tranquilo, cartório, ISS fixo. Então, na minha humilde opinião, eu também pensei muito, né, principalmente para essas empresas, que seria desvantajoso, principalmente no aspecto tributário, né, perder esse tipo de benefício que tem e, como eu falei, na minha humilde opinião, eu acho que deveria sim ser mantido nas regras atuais, sem haver alterações nesse sentido. Entendi. Perfeito, Levi. E agora entrando aí para tão polêmica, né? Para É. polêmica Eireli, né? Meu Deus. Já quer acrescentar alguma coisa? O que é que você achou? Então, a questão da Eireli, né, muitas pessoas falavam por aí na internet da vida, né, que hoje em dia a maioria das coisas a gente pensa tudo na internet, né, falando algumas coisas, dizendo que esse, digamos, o fim da Eireli seria algo automático na hora e pronto. Só que, assim, eu sempre, né, gosto de pensar um pouco usando a prudência, né, porque, assim, eu imagino, né, sempre imaginava e imagino ainda, que isso não era algo que ia ser basicamente do dia para a noite. Ah, a lei foi aprovada, todo mundo quer ir ele hoje, amanhã de manhã está tudo limitado ao pessoal. Eu imaginei que não seria assim, né? O que eu sempre pensava? Não, com certeza, né? Deve sair algum estado normativo do DREI ou algo nesse sentido, justamente para dizer como vai funcionar essa mudança. Aí eu pensei, será se, por exemplo, né, as empresas que estão registradas como Eireli vão ter que fazer algum processo na junta comercial e esse processo não paga taxa só para poder formalizar, enfim, né? A gente foi pensando um pouco nesse sentido, né? E aí foi aí até que surgiu, né, Vitória? Acho que você vai querer falar um pouquinho melhor do ofício circular que saiu ontem, né, dia 9 de setembro, do DREI, né, que é o 3510 de 2021. Isso.
Perfeito. Levi, assim, falando sobre a Eireli, né, também dando uma visão do que eu venho estudando, das aulas que eu assisti, né, do professor André, que hoje é o diretor do DREI, né, o que é que aconteceu? Muita gente se perguntou, meu Deus, eles não quiseram extinguir a Eireli, não sei o quê, ficou aquela polêmica, não teve revogação expressa, não sei o quê, mas, gente, como eu já expliquei agora há pouco, né, sobre a sociedade simples. Na hora lá de vetar, na hora que o presidente pegou a lei e foi vetar, a Eireli estava na mesma linha da sociedade simples. Então, a Eireli, ela foi meio que de reboque, entendeu? Aquela revogação foi meio de reboque. Então, assim, foi até um erro, né, que eles falaram que aconteceu, porque essa revogação, ela devia estar em outra linha, né, porque aí não teria tido nenhum problema, ficaria o artigo 41 e ficaria a revogação do artigo 57, né? Então, assim, a Eireli, ela foi meio de reboque, então muita gente ficou, não teve a revogação expressa, gente, mas a gente não pode olhar só para isso, a gente também tem que ver quando uma lei entra em vigência, se existe outra que torna aquela antiga incompatível, isso é um artigo segundo, acho que parágrafo primeiro da LINSB, né? Então, assim, teve a revogação tácita, e justamente nesse ofício do DREI, que você já mencionou, que é o ofício CEI 3510 de 2021, nesse ofício ele foi justamente para essa interpretação, né? E, inclusive, lá já menciona que eles vão propor uma outra medida provisória, né, que venha com a revogação expressa dos artigos da Eireli, né, que é o artigo 980-A e 44, inciso 6 do Código Civil, né, que pode ser que venha posteriormente para uma segurança jurídica, para evitar qualquer tipo, não foi, não foi, enfim. E ele veio, esse ofício ele veio com 4 pontos, né, Levi, que a gente pode até comentar, né? O que é que você achou dos pontos lá do ofício? Bom, primeiro foi aquela questão da orientação, né, das juntas comerciais registrarem apenas processos, né, de alteração e baixas de Eireli, né, não aceitar mais registro de jeito nenhum. Inclusive, até antes de sair esse ofício circular, Vitória, se eu não me Hum, falha a memória, a Junta Comercial da Amapá já tinha se posicionado sobre isso, né, de modo que eu achei muito bacana, né, não recordo de outra junta comercial que tenha se manifestado de maneira parecida com a Amapá, mas eu gostei muito desse também não posicionamento. vi, Levi, só vi essa também. Só viu da Amapá, né? Pois é, eu só vi essa da Amapá, eu achei muito legal, muito bacana esse posicionamento deles, né? Então, Vitória, sobre os 4 pontos que, que, que esse ofício circular nos trouxe, né? Eu até imprimi aqui para falar aqui com quem está nos acompanhando, ele fala o seguinte, né? Primeiro, incluir na ficha cadastral da empresa individual de responsabilidade limitada, já constituída, né? A seguinte informação, né? De que foi transformada automaticamente para a sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei 10.400, da Lei 14.195 de 2021. O Isso, segundo ponto, ele fala o seguinte, dar ampla publicidade sobre a extinção da Eireli e acerca da possibilidade de constituição de sociedade limitada por apenas uma pessoa, né? Lembrando que isso iniciou, né, através da medida provisória 881 de 2019, né, posteriormente convertida na Lei da Liberdade Econômica, isso, Levi, bem como... eu queria até complementar, porque assim, mesmo com a sociedade limitada unipessoal, né, quando ela nasceu lá em 2019, mesmo depois dela, muita gente ainda continuou registrando o Eireli, e assim, no meu ponto de vista, né, desnecessariamente, né, vem aquela burocracia de você ter ali um capital mínimo, você só poder ter uma empresa daquele tipo, entendeu? Meio desnecessário, por isso que eu acho que pautar essa revogação da Eireli no artigo 41 da Lei 14.195 e ter um amplo entendimento sobre a revogação tácita. Por isso que eu achei muito acertado esse posicionamento do DREI. Exatamente. Ele fala aqui, Vitória, outro detalhe, que inclusive nesse ofício está até de negrito. Ele fala, abster-se de arquivar a constituição de novas Eireles, né, devendo o usuário ser informado acerca da extinção dessa espécie de pessoa jurídica no ordenamento jurídico brasileiro e sobre a possibilidade de constituição de sociedade limitada por apenas uma pessoa.
O quarto item que ele menciona aqui, ele fala o seguinte: até o recebimento, né, do ofício mencionado no parágrafo 12, né, que é justamente o ofício que o DREI vai enviar para as juntas, né, dando as orientações necessárias, né, para poder alterar na base de dados cadastral, né, realizar normalmente o arquivamento de alterações e extinções de EIRELIs, né, até que ocorra a efetiva alteração do código e da descrição da natureza jurídica nos sistemas na rede SIM. Ou seja, se você, de repente, quiser, por exemplo, pode perguntar, Levi, então quer dizer, se eu tenho uma Eireli e Oi. realmente eu já estava pensando em baixar a minha empresa, enfim, eu posso tentar arquivar uma baixa? Pode, né? O que não pode é abrir uma nova Eireli. Enquanto pode, isso mesmo. Levi, e assim, não são os pontos da orientação final desse ofício, né? Mas assim, tem o ponto 11 que eu também achei interessante, né? Onde eles falaram que a alteração na base de dados, né, ela vai ocorrer de forma integrada, né? A fim de que vai ser aberta uma solicitação especial para também transformar lá na base do CNPJ a nomenclatura, onde vão tirar o EIRELI e vai passar a ser LTDA, né? Exatamente. Também eu achei muito interessante eles já trazerem isso, né? Porque com certeza as pessoas. E aí, mas o nome vai continuar, vai mudar o código, vai continuar o nome lá, né? Enfim, acho que assim, às vezes ainda tem umas perguntinhas assim que a gente pode fazer, né? Que vai mudar lá o nome, e no contrato vai continuar. Enfim, são ajustes que a gente vai fazendo aí com o decorrer. Exatamente. Não, e com certeza, né, o DREI vai se posicionar melhor, de maneira mais clara, para as juntas comerciais, para passar a orientação necessária, né? Até porque Ainda a gente sabe também, Vitória, que quando vem uma novidade assim, digamos, com esse tipo de impacto, né, não é do dia para a noite que tudo é resolvido, né? Tudo, né, tem que ser passar a orientação correta, detalhada, enfim, e com certeza vai sair ainda novidades quanto a isso. Levi, ainda vem muita coisa, né? Ainda vem talvez essa próxima MP com a revogação expressa da IRL. E quem não garante que nessa MP ele diga alguma outra situação, enfim, como é que deve prosseguir, né? Sabe lá se eles não vão mexer em algum outro pilar, né, em relação à desburocratização do ambiente empresarial brasileiro, né? Sabe-se lá. Isso, Mas eles mudando para melhor, que mal tem, né? exatamente. Leve outra novidade, né, que também foi uma novidade assim recente, né, podemos dizer assim, foi em relação ao fim da obrigatoriedade do reconhecimento de firma, né, dos documentos levados para as juntas comerciais, né? Pode falar um pouquinho para a gente? Então, sobre essa questão, Vitória, a gente precisa entender um pouco de quando iniciou essa situação, né? Vamos lá. Pelo menos no início da pandemia, né, aqui no estado do Ceará, e em vários estados do Brasil, né, a gente tem a figura do lockdown, enfim, a gente reconhece, né, toda a dificuldade, todo o sofrimento que todos, né, passamos, né? Aí o que que aconteceu? Durante esse período, né, de maior gravidade, né, em 2020, o DREI, ele editou o ofício circular número 1014, né, onde ele orientou as juntas comerciais que aceitassem procurações sem o reconhecimento de firma, né, em virtude da dificuldade de locomoção aos cartórios, né, dos empresários, enfim, por conta das medidas de prevenção ao coronavírus. E aí, ou seja, o DREI mesmo mencionou lá que caso, por exemplo, se num processo de abertura você está usando a procuração sem reconhecimento de firma, a partir se tiver, né, digamos, a autenticidade do contador, do advogado ali, tudo bem, e aceito sem problema nenhum nesse sentido, né? Posteriormente, né, trazendo agora um pouquinho mais para o atual, a lei de número 14.195, né, ela nos trouxe um artigo totalmente claro, né, que ela alterou o artigo 63, né, da lei Isso. do Registro Público de Empresas Mercantis, que ele fala justamente o seguinte: no artigo 63. Os atos levados para arquivamento nas juntas comerciais são dispensados de reconhecimento de firma. Ou seja, de fato, aquela melhoria, né, digamos, usada no início da pandemia, viu que realmente também era mais uma medida de desburocratização, enfim, até também, além de ser uma medida de desburocratização, também, na minha humilde opinião, foi uma forma de valorização tanto do profissional do direito quanto do profissional da contabilidade, né, dando a eles o poder para dar autenticidade naquelas informações e documentos, né? Ou Sim. seja, é realmente algo que veio para ficar, né? E, sem sombra de dúvidas, também para melhorar cada vez mais nos processos de registro de empresas. Levi, e é aquela frase, né? Eu gosto de falar sempre essa frase. É o fato valorado virando norma. Um fato que a pandemia nos trouxe, ele foi um fato tão relevante que tá aí, ele veio normatizado para a gente, não é? Isso é muito massa ver isso na prática.
Exatamente. Um outro ponto interessante, Vitória, que a gente teve foi a figura, né, do nome da questão, quer dizer, do nome empresarial poder ser o CNPJ da empresa, né? E aí é uma situação, eu até queria ler o que diz a legislação e em seguida fazer um comentário. Ele fala aqui o seguinte, né, que os atos constitutivos de empresas mercantis que, além das cláusulas exigidas em lei, não designarem o respectivo capital e a declaração do seu objeto, cuja indicação do nome empresarial é facultativa. Ou seja, ele já menciona aqui antes, né, de falar especificamente disso, que a indicação do nome empresarial é facultativa. É uma E aí, faculdade. posteriormente, vindo agora o artigo 35A, que é o seguida dele, ele fala o seguinte, né, que o empresário ou a pessoa jurídica poderá optar utilizar o número do CNPJ como nome empresarial, seguido de partícula identificadora do tipo societário ou jurídico, quando exigida por lei, né? Ou seja, já trouxe essa questão dessa previsão legal, né, de que o nome empresarial pode ser o CNPJ. Ao mesmo tempo, a gente também teve mais duas legislações, né, que versam sobre o tema, né? Temos a resolução do CGSIM de 61 de 2020, que ela fala no seu artigo 2º, parágrafo 2º, o seguinte, né? Que a pesquisa prévia de não empresarial será dispensada na hipótese da pessoa jurídica optar por utilizar o número do CNPJ como nome empresarial, seguido da partícula identificadora do tipo societário. E, por sua vez, né, nós temos também a própria Constituição Normativa 55 de 2021 do DREI, que nos diz o seguinte, né? Que é que nos termos da Resolução 61 de 2020 do CGSIM, a pesquisa prévia de não empresarial será dispensada, que é a mesma coisa que fala na resolução, né? Ou seja, como ele fala que a pesquisa prévia do não empresarial será facultativa, que a gente viu, fica algumas situações que a gente fica reflexivo também, né? Vamos lá. Na operacionalização disso no sistema, como seria? Por exemplo, se eu vou fazer uma consulta de viabilidade na Junta Comercial do Ceará, o campo hoje em dia, do nome empresarial, ele é obrigatório. Aí Sim, fica a dúvida, será se esse campo vai virar optativo? sim, Né? acredito. O Acredito que que tem eu também acredito que vai ficar opção lá. optativo. Ou, de repente, vai ter lá uma opção para você marcar um xizinho dizendo a empresa, o empresário ou o sócio deseja que o nome empresarial seja o CNPJ criado. Enfim, acredito que será algo nesse sentido, né? Mas aí, no caso, a empresa, né, podendo selecionar no endereço físico, enfim, aquela consulta de viabilidade não vai ter análise por parte do nome empresarial, mas vai ter por parte, né, da atividade desejada, se pode funcionar no endereço desejado, que é a situação que a gente já falou anteriormente sobre a questão das empresas, né, com suas atividades funcionando nos endereços desejados. Levi, essa questão do nome, né? Eu acho que vai ser um ajustezinho no sistema, né? Em breve a gente vai ver isso na prática. E eu achei, assim, uma grande conquista, né? Eu achei um passo também de desburocratização. Por quê? Porque até a gente já conversou sobre isso, né? Quando a gente vai abrir uma filial de uma empresa em um outro estado, às vezes dava esse probleminha no nome. Ah, você não pode abrir aqui essa filial com esse nome, porque já tem uma empresa aqui nesse estado, nessa junta comercial, entendeu? Dava essa divergência. Hoje, com isso, tudo vai melhorar. Pois é, exatamente. Até eu gosto de usar uma situação hipotética, né, que também é interessante a gente pensar. Vamos lá, vamos supor que eu quero, né, eu me constituir como natureza jurídica empresário individual, né? Vamos supor que meu nome seja Francisco José da Silva. Um nome bastante comum no Brasil, né? Quantos Francisco José da Silva a gente tem por aí no Brasil? Não sei, né? Mas a gente sabe que existem vários. Aí vamos supor, o Francisco José da Silva, ele abriu a sua matriz no Ceará, tudo bem, só que ele quer abrir uma filial. A partir do momento que ele vai querer abrir a filial, por exemplo, em Pernambuco, né, o que é que vai acontecer? Vai dizer, caso exista alguma outra empresa chamada Francisco José da Silva, lá em Pernambuco, o sistema já não vai aceitar o nome empresarial, ou seja, em tese, eu teria o quê? Eu teria que mudar o nome empresarial na matriz para depois abrir a filial lá, enfim, uma dor de cabeçazinha também que pode ser evitada, né, caso a empresa opte pelo seu nome empresarial ser o seu número de CNPJ, até porque também não existe o número de CNPJ repetido, né? Isso. Aí não tem E como isso até, acontecer. e até porque aí depois as empresas vão lutar por sua marca, vão registrar, vão patentear, enfim, Exatamente. né? Achei uma mudança bacana, muito Também legal. achei. Levi, assim, a gente já está caminhando aqui para os finalmente, né? E outro tema, assim, massa, outro tema legal,
que a gente pontuou aqui é falar um pouquinho sobre as assinaturas que hoje são aceitas, né, nos processos de registro empresarial. Pronto. No caso, a gente precisa, antes de falar disso, a gente trazer a base legal das assinaturas, né? Nós Sim, temos, né, hoje em dia, a Instrução Normativa de número 75 de 2020 do DREI, né? Que ela nos diz o seguinte, né? A fim de maior rapidez e segurança ao registro, as juntas comerciais poderão adotar o recebimento de documentos exigidos por essa Instrução Normativa por meio eletrônico, né? Utilizando essa assinatura digital, né, o certificado do ICP Brasil, que a gente já conhece, né, que é o certificado digital que a gente já conhece, né, ou utilizar qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, né, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da medida provisória 2200-2, né, de 2001. Ou seja, né, o que é que seria esse outro meio, né? Seria, no caso, as assinaturas avançadas que a gente conhece hoje em dia. sim, Né? Por que, que eu estou dizendo isso? As assinaturas avançadas, então, o que é que elas são? Né? São assinaturas em que não é obrigatório necessariamente a pessoa que está assinando o processo da junta comercial assinar com certificado digital, ter um custo comprando um certificado digital só para assinar um processo e pronto. Né? Ou outras seja, formas. ou seja, sem sombra de dúvidas, também é algo que veio muito para ajudar. Agora sim, a pessoa pode pensar, Levi, no meu estado, nós ainda assinamos com certificado digital, né? Nós não temos assinaturas avançadas. Tudo bem. Mas também ninguém sabe ou nada impede de que mais na frente isso mude, né? E aí, com base nisso, né? Ou então, caso você de repente tenha algum cliente, um estado que lá tem assinaturas avançadas, o que é que são as assinaturas avançadas? Antes da gente falar um pouco delas, Vitória, a gente precisa falar um pouquinho sobre a questão, né, dos selos de confiabilidade que nós temos no portal Gov, né? O que é isso? Nós temos três tipos de selo, né? Que é o bronze, né? Também conhecido como selo carrossel. Temos o prata e o ouro, né? O selo bronze, diantemente, já adianta que não serve para assinar processo na junta comercial, né? São só os selos de categoria prata e ouro, né? O que é que seria, no caso, um selo prata, né? O selo prata digamos, o governo, né? Ele faz uma pesquisa, né? Para confirmar que você solicitar aquele tipo de selo é você mesmo no Gov. Nós temos como, por exemplo, de selo prata, via banco, né? Onde, por exemplo, você seleciona o banco, né? Vale ressaltar que não são todos os bancos existentes que têm esse convênio com o Gov, Sim, né? São só, digamos, alguns mencionados lá. Se você tem conta corrente ou poupança em qualquer um desses bancos mencionados lá, você seleciona, você direcionar a página do seu banco para confirmar só o seu CPF e sua senha, para, digamos assim, na prática, o que é que acontece nesse tipo de operação, né, Vitória? Digamos, o banco, o portal Gov vai perguntar, banco, realmente o Levi que está solicitando aquele selo ali? Aí o banco diz, não, ele confirmou aqui com a senha bancária dele. Aí, ou seja, o banco já envia a informação para o portal Gov, justamente confirmando que sou eu solicitando aquele tipo de selo, e aí automaticamente já tem o meu selo prata, para poder assinar processo, né, na junta comercial, enfim. E aí, alguém pode perguntar, mas Levi, bacana, show de bola. E tem algum prazo de validade, né? Pronto. Nesse tipo de selo específico do selo prata via banco, o prazo de validade dele é justamente o tempo que você deixar a conta aberta, né? Se você sim. for fechar a conta, aí você perde esse selo prata aí você tem que solicitar um novo em outro banco para você criar outra conta, né? Vale ressaltar também, né, que você pode solicitar esses selos de confiabilidade prata, como, por exemplo, a questão da CNH digital, né? Também tem a questão, se você, a CNH digital, também tem a questão do TSE digital, né, da quem fez a biometria digital. E Sim, aí, Vitória, vem a figura do selo ouro, né? O que é o selo ouro, né? Nós temos algumas maneiras de adquirir um pelo selo mais ouro, né? top, É. Quais são as maneiras de adquirir o selo ouro? Primeiro, vamos supor, eu, né, Levi, tenho o meu certificado digital pessoa física. A partir do momento que eu vou no portal Gov e solicito um selo ouro com base no meu certificado, já ganho o selo ouro logo na hora, e o prazo de validade daquele meu selo ouro é o tempo que meu certificado digital é válido. Quando meu certificado digital expira, eu vou renovar, ou comprar um novo, enfim, eu tenho que solicitar um novo selo para ele, mas é realmente nesse sentido específico, né? Só que a gente também tem outra possibilidade de selo também, Vitória, que é o chamado que é a figura do aplicativo Gov, né? Porque vamos pensar aqui numa situação hipotética. Nós temos lá o fulano de tal, né? Onde o fulano de tal, ele não fez ainda a sua validação biométrica no TSE, né? O fulano de tal, ele
não tem carteira de motorista, não tem CNH digital, enfim, nada disso. O fulano de tal tem conta bancária, mas ele não, ele pode achar, não, eu não quero usar meu banco para conseguir esse selo, não sei o quê, quer dizer que o governo vai ter acesso à minha conta bancária. Meu amigo, o governo já sabe da sua movimentação financeira e patrimonial, não adianta querer esconder, né? Assim, basicamente para conseguir o selo mesmo, mas mesmo que o cara não queira, tudo bem. Aí o fulano vai dizer, não, e eu não quero também comprar um certificado digital só para assinar esse processo. Aí é Sim. por isso que vem a figura do aplicativo Gov. Porque aquele fulano digital, ele tem um celular. Ou se ele não tiver, ele conhece alguém que tem celular, né? Aí ele pode muito bem entrar no seu acesso Gov, né? Que também é um acesso gratuito, vamos deixar isso bem claro quanto a isso, usando o seu celular. Ele vai solicitar o seu selo ouro, e aí como é que ele vai fazer? O aplicativo vai pedir assim, fulano, vamos tirar foto sua de frente, vira o rosto para a direita, para a esquerda, enfim, vai fazer Sim. uma série de pedidos, né, para o aplicativo, vai tirar fotos do seu rosto, e a partir do momento que reconhecer a sua validação biométrica, vai te dar também o selo ouro na hora, perdão, estou falando igual cebolinha aqui, na hora, gratuito, entendeu? E é realmente algo para facilitar, né? Ou seja, a pessoa, né, ou no caso o sócio, o empresário, né, que queira começar, ou a pessoa que quer começar a iniciar seu negócio, né, tem várias alternativas para adquirir o seu tipo de selo para poder assinar assinaturas avançadas. E aí, trazendo para a assinatura avançada, né, para finalizar um pouquinho essa parte. E só, né, só ratificando, né, que você já falou, hoje não são todas as juntas ainda que estão com essa questão dos selos, etc, tá? São acho que 8 a 9 juntas, né, Levi, mais ou menos, Exatamente, mais ou menos isso, são 8, 9 ou mais no ou menos máximo esse 10 juntas número, comerciais. que estão usando essas assinaturas avançadas, e que realmente foi um avanço, né? O Sem dúvida. empresário que já está gastando ali para montar o seu negócio já é um custo a menos. Certificado Perfeito, digital, por que não? Né? perfeito. E vale ressaltar também, Vitória, que também o uso da assinatura avançada, né, digamos, não tornou sem efeito, ainda continua válido o quê? Porque a gente sabe que tem alguns empresários, né, que têm total confiança no seu contador, no seu advogado, Sim, e para o empresário, né, para o sócio, não tem problema nenhum, seu contador ou empresário assinar por ele via procuração, tudo direitinho, né? A gente sabe que existe isso também, e nesse caso, a assinatura avançada, quem vai fazer vai ser o advogado ou o contador, né, utilizando da procuração daquele sócio, entendeu? Agora, o sim, que é assinatura avançada de fato, né? Tem dois tipos de assinaturas avançadas. A primeira você quando criou sua conta no Gov, você colocou um telefone e um e-mail para contato. E aí, quando você você prepara o processo lá para poder dar entrada, né? Você enquanto contador, aí você vai, né? Lá tem uma opção de deixar tudo direitinho, tá tudo direitinho. Tem uma opçãozinha lá de você copiar, né, o link para enviar para a pessoa, ou então enviar diretamente pelo WhatsApp dela. Você, quanto contador, advogado, encaminha esse link diretamente para o WhatsApp do seu cliente, né? E aí o seu cliente vai solicitar a assinatura avançada lá, né? Clicar para assinar. Quando ele clicar para assinar, apareceu uma tela, né, dizendo informações parciais do e-mail e o telefone cadastrado do cliente lá no Gov. E aí o cliente no Gov vai dizer, não, eu não estou aqui em frente ao computador agora e meu celular demora a chegar e-mail, eu quero receber uma mensagem de texto. O cliente digita o telefone dele para contato, marca lá e recebe a mensagem de texto com o código de autenticação para poder validar aquela assinatura avançada. Aí vamos supor que você tinha lá 6 documentos para assinar. Quando você faz isso só com um documento, automaticamente todos 6 já estão assinados. Ou seja, de sim. fato é um avanço que veio para melhorar demais, entendeu? Sem sombra de dúvidas. Com um toque, se a gente for lembrar que até um dia desse a gente tinha que estar reconhecendo firma, não sei o quê, com a capa da junta, Eita, 3 aquela capa verde, dias, ainda peguei a capa Ave verde. Maria, era complicada, né? Era. Hoje em dia, sem sombra de dúvidas, está muito melhor mesmo. E É, a tá, tendência é melhorar cada vez mais, né? A gente espera, sim, que não só, isso na minha opinião, né? Todos os profissionais os seus profissionais de direito, de contabilidade, né? Os seus conselhos regionais, puderem ajudar, auxiliar o poder público, né? Dando sugestões, né? Enfim, é lógico que se houver um trabalho em conjunto e harmonioso entre todos os usuários, sem sombra de dúvidas, quem vai ganhar isso tudo é a sociedade em geral, entendeu? É algo de fato que vem para melhorar cada vez mais. Até porque também a gente sabe que, estimulando o empreendedorismo, né, de maneira geral, consequentemente gera mais emprego, renda, enfim, e, como eu disse, a a sociedade em economia, geral ganha. isso, a economia está ali girando, né? O empreendedor, né, ele gera emprego, tem a função social da empresa para cumprir, né? Quanto mais empreendedores, né, a lei da oferta e da procura, quanto mais eu tenho, mais assim a gente tem uma diversidade de serviços, de valores, né, podendo a gente como consumidor
ter várias opções, né, Levi? Então, acho Isso, que o empreendedor, ele merece essa atenção especial, né? é verdade. Sim, Levi, então a gente vai agora caminhando, né, para o nosso encerramento, né? E como você falou, o empreendedor, ele merece, né? O empreendedor, ele está ali gerando empregos, está gerando economia. Quanto mais empresários, quanto mais oferta, né, mais vai variar o preço, mais nós, como consumidores, vamos poder ter uma melhor escolha, né, de um serviço. Então, o empreendedor merece toda essa melhora no ambiente empresarial. E eu espero que continue melhorando, né? Que o Brasil ele suba naquele ranking que eu falei lá no começo e que facilite ainda mais o nosso trabalho e a vida dos empresários. É verdade. Estamos aqui na torcida, né, na expectativa para que, de fato, que tudo melhore, né? Primeiro a questão da saúde pública, né? Em seguida, a economia retorne, né? Cada vez mais. E estamos aqui na torcida para que tudo... A gente já vê indícios, né, Vitória? Através dessa legislação, a gente já vê indícios, né? De que estão tentando, sim, de fato, melhorar cada vez mais, mas, de fato, é um trabalho em conjunto que tudo vai dar certo no final. Sim, Levi, pois foi um prazer, tá? Ter esse bate-papo aqui com você, super leve, super descontraído, assim, um assunto assim que ele renderia assim diversos outros momentos, né, que a gente pode até ter, né, no nosso Instagram, tudo. Então, assim, é isso, né? Da minha parte foi um imenso prazer. Eu agradeço, né, a oportunidade, o convite, foi um prazer grande, né? A gente costuma falar, né, que a gente é apaixonado por essa área, né, de legalização de empresas. E sempre quando surgem, né, essas novidades, a gente sempre fica feliz em aprender e compartilhar com os amigos e conversar, né? De fato, é um prazer muito grande participar de tudo isso. Muito obrigado. Sim, foi um prazer. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal.